A paz do Senhor, minha querida, do Casa de Noemi. Nós já finalizamos o livro de Levítico. Começaremos então o livro de Números, mas antes eu trouxe aqui para vocês duas dúvidas que vocês me trouxeram, até no privado, até lá no grupo também, acerca do livro de Levítico. Como eu falei para vocês, é um livro bem metódico, ou seja, um livro com métodos, né, de que Deus estava ensinando como deveria ser, a partir de agora, a adoração que deveria ser prestada para o Senhor. Porque assim, Deus tirou o povo de um local, Deus realmente escolheu o povo de Israel para ser o seu povo e a partir deste povo levar a propagação do Evangelho. Então esse povo, ele tinha que ser um exemplo. Tudo que partisse daquele povo, toda a adoração, tudo que viesse deles deveriam ser um exemplo, porque a partir dele iriam surgir outros povos, né? E aí, então, esse livro de Levítico ensina muito o povo. Deus estava ensinando agora ao povo, porque imagina, eles passaram 400 anos no Egito. Lembramos que depois da morte de José, surgiram outros governadores, então que nem conheceram ainda a descendência de José. Mas Deus havia feito uma promessa para Abraão, né? E aí, então, Deus lembra-se da promessa que foi feita a Abraão, quando ele vai e levanta Moisés e diz, olha, eu vou tirar então o povo dali, porque eu havia feito uma promessa para os seus pais nos antepassados. E aí, então, ele resgata esse povo, eu vou tirar vocês daqui e vou levar vocês para a terra prometida. Quando eles levam para lá, só que esse povo ele estava acostumado com outro tipo de adoração, estava acostumado com outro tipo de vida. Então Deus tira o povo, leva para um outro local, então ele está ensinando agora a esse povo tudo que deveria ser feito para uma verdadeira adoração. Por isso que o livro de Levítico é conhecido como o livro da santidade, da pureza. Porque Deus realmente estava ensinando não só para o povo, mas também para aqueles que serviam. E aí, então, nós já aprendemos que Levítico, né, vem também com base da palavra de Levi, que são os chamados, né, aqueles que o Senhor chamou. É a tribo escolhida para ser aqueles que servem ao Senhor. Então, todos aqueles que levavam sacrifícios ao Senhor, e nós vemos que são aí os filhos de Arão, que Arão que foi escolhido, que eles são descendentes aí de Levi. E aí Arão e todos os seus filhos sempre faziam parte da tribo de Levi. Então toda essa família que viesse dessa descendência da tribo de Levi eram os levitas que eram escolhidos. Então Arão era o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote era o único que podia entrar aí. Nós entendemos que, voltando, temos o tabernáculo. Dentro do tabernáculo nós temos o pátio. E aí no pátio nós temos, eles entram, tem um incensário. Aí depois ele entra, vai pro lugar santo. Nesse lugar santo, aí os sacerdotes, eles entravam e levavam as ofertas do povo para o Senhor. E mais adiante nós tínhamos o lugar santíssimo, que é o santo dos santos. Só que tinha um véu em separando do lugar santo para o lugar santíssimo, né? E aí, então, no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, só entrava o sumo sacerdote, que no caso era Arão, que é o sumo sacerdote. Seus filhos, eles são os sacerdotes. No capítulo 10, nós vemos que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, foram, então, consumidos porque ofereceram um tipo de fogo estranho ao Senhor. E aí surgiu uma dúvida de vocês, mas por que eles foram consumidos? Mas eles não estavam oferecendo, não era para o Senhor? Aqui nós vemos um contexto, queridos, de duas coisas. Primeiro, eles ofereceram algo no tempo errado e ainda um fogo que sempre quando se chegavam no incensário, eles colocavam aquilo que era colocado no incensário, mas quem mandava o fogo era Deus. Só que o que eles fizeram? Eles pegaram os seus incensários e eles mesmos produziram fogo. E é tanto que no versículo 10 fala que eles ofereceram fogo estranho. A palavra estranho quer dizer que provinha algo que era diferente para o Senhor, como se viesse de um outro lugar. E aí esse fogo não foi reconhecido pelo Senhor. Tanto que a palavra fogo estranho, ela reflete o quê? Um fogo que veio de um outro lugar que não foi o lugar do santuário. E aqui que eu tô trazendo para vocês não é uma base de achismo da Lídia. Eu gosto de me trazer estudos para vocês. Daqui, ó, da Bíblia King James, que é uma Bíblia de estudos, e ela traz referências de estudo mesmo. Então não é uma coisa que eu vou pegar no YouTube para trazer para vocês,
ou um achismo daquilo que eu acho. Não, vou procurar realmente com bases bíblicas, com fontes confiáveis, para realmente a gente trazer aquilo que realmente é o certo. Porque a gente tem muitas fontes de YouTube, tem muitas fontes que às vezes não é confiável. Inclusive eu vi muitas coisas no YouTube, coisas que não se encaixavam muito. Então a gente vai perguntando a um, trazendo um questionamento com outro também, e buscando sempre a base bíblica para entender esses contextos, que aquilo que Cristo estava querendo trazer com esses ritos, ou seja, com esses rituais que Deus estava trazendo do povo, que nada mais é do que ensinar ao povo uma verdadeira adoração, que para hoje não é diferente. A gente trazendo para os dias de hoje, não é porque eu estou me achegando para Deus que eu vou me achegar de qualquer maneira. Deus não aceita qualquer tipo de adoração só porque eu estou fazendo uma adoração para Ele. Eu me lembro muito bem que às vezes a gente lida muito com essas questões dentro da igreja, que às vezes as pessoas acham, mas eu tô fazendo para o Senhor, e aí começa a questionar, e quando às vezes o pastor ou algum líder diz que você não pode fazer aquela determinada coisa naquele tempo, aí você acha que porque, então é um líder narcisista. A gente vê muito sobre isso hoje. Mas não, querido, é porque Deus dá a direção certa e tudo deve ser feito da maneira correta, no tempo certo. Foi assim nos tempos passados. Hoje não é porque a gente não tem que fazer esse ritual de sacrifício de adoração, não tem mais essa separação de lugar santo e santíssimo, que Deus aceita de qualquer maneira. Não. Deus também quer as coisas certas, no tempo certo, da maneira certa, e Ele não aceita qualquer tipo de adoração, não. Tem que ser realmente uma adoração que venha de um coração limpo, de um verdadeiro adorador, como diz lá a sua palavra. Eis que Ele está procurando os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Então aqui cabe uma reflexão para nós de que maneira que nós estamos nos apresentando ao Senhor, que tipo de fogo nós estamos colocando no altar de Deus, se a nossa vida hoje é um sacrifício vivo para o Senhor. De que maneira que eu estou me apresentando para Ele? Anteriormente era o sacerdote que levava e apresentava, e se ele não tivesse, por isso que aqui eles pagavam um preço maior, porque eles eram um exemplo. Hoje caiu de vocês, somos esse exemplo para o mundo, querido, para a humanidade. Você é o espelho. De que maneira você tem se apresentado ao Senhor? Que fogo tem saído da sua vida? Que tipo de adoração tem saído a partir de você? E cuidado para não ser um fogo estranho. Você acha que Deus está recebendo só porque você está fazendo, mas não. Apresente-se para o Senhor de forma santa, de forma pura e santificada. E isso também entra no contexto aqui do capítulo 14 da lepra, que também foi uma dúvida das nossas irmãs, que não estavam entendendo. Aqui também era um ritual de purificação e consagração daquela pessoa que anteriormente era uma lepra física. Hoje pode ser a nossa lepra espiritual do nosso coração, aquilo que ainda mancha em nós perante o Senhor, o nosso pecado. E Deus sim quer que nós nos consagremos e nos acheguemos a Ele. E aí, sobre essas questões da lepra, nós vimos que eram necessários alguns animais. 2 animais, né? 2 pombas, 2 aves vivas. Uma delas era morta, e essa ave, o sangue dela era derramado perante aqueles itens que era colocado. E também era derramado sangue depois daquele que foi purificada, tanto que era as orelhas, porque significava as coisas que eles precisavam ouvir, precisavam ser coisas santas. O que é que você tem ouvido? Seus ouvidos têm servido de quê, querido? Então tomemos cuidado também, queridos, tá? Que a nossa adoração seja assim uma adoração santificada ao Senhor, e é isso que Deus está querendo trazer com o livro de Levítico para as nossas vidas. E aí aqui fala que são 2 aves, uma era morta, né, e o sangue era derramado perante aqueles outros itens, e a ave viva depois ela é soltada. E aqui fala que essa ave viva, ela significava aquela pessoa que já estava liberta, ou seja, agora ela era livre para permanecer perante todo o acampamento, porque aquela pessoa com a lepra, ela era retirada, afastada do acampamento, ela não ficava dentro, ficava fora. Olha aí no contexto hoje em dia, e aí às vezes a gente acha que dentro da igreja eu posso fazer qualquer coisa estando em pecado. Pode não, querido. Você precisa sim estar santificado e purificado dentro do acampamento, dentro do arraial de Deus, dentro da igreja de Deus. Cuidado com a sua vida espiritual, com os hábitos que você tem levado e achando que para dentro da igreja pode ser de qualquer maneira. Não. Tem que estar santificado. E aqui a pessoa ela é colocada fora.
E aí, depois desse ritual, ela passava, então, 7 dias, né, fora do acampamento. E no 8º dia, era feita essa purificação. Então, ela podia voltar para dentro do acampamento, que aí simbolizava que ela já estava limpa. O sacerdote ele ia olhar, via se a pessoa realmente tinha sido santificada, purificada, estava livre da lepra. Então, ela voltava para o convívio. E aí, depois que ela voltava, ela oferecia uma oferta pela sua transgressão, ou seja, para redimir o seu pecado. Então, da mesma forma para conosco hoje em dia, tá? O sacrifício maior foi pago, o sangue foi derramado sobre as nossas vidas, mas hoje eu preciso me apresentar como sacrifício vivo ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, agora eu estou limpa, eu estou purificada, eu quero me apresentar diante de Ti. Então, basicamente, nesse contexto de Levítico, é sobre isso, minhas amadas, sobre essa purificação, os ritos que Deus estava querendo trazer, tanto daquele que tinha responsabilidade, que era o sacerdote e o sumo sacerdote, e se não fizessem nada certo, eles sim seriam consumidos, porque eles estavam servindo como exemplo para o povo. E como era uma prática inicial, se Deus aceitasse de qualquer maneira, o povo começaria a oferecer qualquer tipo de adoração por aí. Ah, mas o sacerdote fez. É por isso que, da mesma forma, toda a liderança, você que exerce um perfil de liderança, deve sim se apresentar santo diante do Senhor. E a gente faz renúncias, coisas que às vezes você queria fazer, mas por causa do nome que você carrega, do peso que você carrega sendo um líder, ou sendo até um próprio cristão, você renuncia e você não faz, porque você carrega o nome de Jesus. E as pessoas que estão ao redor, elas precisam ver essa santificação através da sua vida. Então, mudando aqui o local porque o celular descarregou, mas finalizando aqui esse nosso vídeo, então que a sua adoração seja santa e possa chegar ao Senhor. Cuidado com aquilo que você tem se achegado a Deus, de que forma você tem levado a sua vida, que hoje você é esse sacrifício vivo ao Senhor, tá? Então, um grande abraço, eu sou Lídia Franco do Casa de Noemi e estamos juntas nessa leitura da Bíblia.